O empresário Luiz Alberto Garcia, presidente do Grupo Algar, completou este ano 80 anos de vida. E ele, ao invés de fazer uma festa, ele quis deixar um legado para a nossa cidade. E que legado é esse? É o legado de pensar, de planejar, de construir um futuro que todos desejamos. Cícero, queria que você falasse um pouquinho sobre o formato e sobre o nome. O Fórum Uberlândia 2100 é um movimento da sociedade de Uberlândia preocupada com o futuro da nossa cidade. Então, por que Uberlândia 2100? É para a gente colocar uma bandeira bem longe mesmo e a gente ampliar a visão. A sociedade poder ter uma visão de longo prazo da cidade e ajudar os órgãos públicos, o poder público, a chegar a esse limite de uma maneira mais sustentável. E por que a palavra fórum, né? A palavra fórum é porque precisa de ser um espaço onde se tenha debates, onde se tenha troca de ideias, onde esses agentes da sociedade possa ter a liberdade de fazer trocas e colocar o seu pensamento visando contribuir então com esse futuro que a sociedade espera. É dessa discussão aberta que tem que acontecer dentro desse fórum que nós vamos conseguir tirar ideias que possam estar contribuindo com ações que precisam de ser feitas já a partir de agora para esse futuro que a cidade precisa de ter. Mas você usou toda uma metodologia para criar uma condição ideal até chegar no momento mais expressivo do evento, que foi a fala do Silvio, né? Mas você programou começando com o Dr. Luiz falando, com as ideias de sensibilização. Exato. O primeiro evento foi construído exatamente com esse objetivo, que foi de sensibilizar a sociedade. Então nós reunimos muita gente nesse primeiro encontro e a metodologia foi de trazer exemplos, foi de trazer depoimentos, foi também o de apresentar os patronos desse movimento, para que as pessoas que estavam presentes naquele evento pudessem entender melhor a ideia, ter uma visão e, inclusive, ver que tem cidades pelo mundo afora já fazendo isso há mais tempo, sendo que uma dessas cidades é Freiburg, na Alemanha. Mas me conta uma coisa, essa causa te pegou? Essa causa me pegou sim, porque como cidadão uberlandense, com filhos uberlandenses, eu me preocupo com a qualidade de vida dessa cidade e com que tipo de cidade os meus descendentes vão viver. Então, eu sou uma pessoa bastante entusiasta desse movimento. Ele é importante e ele está começando. Tivemos o primeiro encontro, agora nós estamos desenhando o segundo momento para que isso haja os desdobramentos necessários para que possamos chegar numa ONG e que essa ONG tenha a sua sustentação em cima de uma série de parâmetros que nós estamos criando. E essa ideia do Dr. Luiz de fazer um evento pensando no futuro teve uma feliz coincidência, que foi o encontro com a iniciativa que também o Sinduscom estava pensando em promover junto com o CEBIC. E aí, então, a gente vai contar um pouco de como as duas ideias se juntaram na iniciativa do Fórum Uberlândia 2100, o futuro da nossa cidade. Panayotis, como que foi isso? Bom, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, através das entidades co-irmãs, que são Sinduscom de várias cidades brasileiras, disseminou a ideia que nasceu em Maringá, de que a sociedade organizada deveria participar do processo de gestão, do processo de quais ideias ou quais cidades que eles queriam ter. E no momento que o Grupo Algar se uniu nessa empreitada de nós pensarmos a Uberlândia 2100, foi uma feliz coincidência e uma grande alavancagem para que nós conseguíssemos reunir todos os segmentos organizados da nossa cidade, seja ele dos presidentes dos bairros, seja ele da parte
dos sindicatos, enfim, toda a parte dos religiosos, enfim, toda a cidade se uniu no fazer esse evento. E o Grupo Algar, nesse momento, foi o grande patrocinador, o grande apoiador desse evento para que isso acontecesse. Nós aqui somos pessoas que viemos de outras cidades e fomos acolhidos por Uberlândia, traz uma característica muito importante dessa cidade. Isso faz com que Uberlândia tenha esse diferencial que a diferencia em relação ao Brasil e a Minas Gerais também, fazendo uma cidade grandiosa como ela é. Merece os parabéns, merece todo o mérito. Mas uma das coisas que a gente quis muito e a gente fez questão foi de envolver as entidades, envolver as instituições, né? Pascoal, como que essas instituições, essas entidades receberam essa iniciativa? Bem, o Celso, eu falo aqui mais especificamente em nome do G7, né? É uma organização que congrega 7 grandes entidades da cidade que representam aí a força viva, né, do nosso dia a dia, representando grande segmento da nossa sociedade e grande parte do PIB da nossa cidade. E as entidades, é através delas que nós temos uma sociedade civil organizada, né? E essa é a ideia, que a sociedade civil organizada ela participe mais diretamente dos destinos da sua cidade, porque é aqui que nós vivemos, aqui que nós produzimos e aqui que nós colhemos os frutos de todo esse trabalho. Então as entidades elas estão muito empenhadas em buscar esse novo modelo onde a participação realmente se faz de uma maneira muito mais efetiva, né? Eu sempre me bati nisso. Eu, por exemplo, chegava numa cidade grande e via algumas mudanças que eram feitas e perguntava para o taxista: você concorda? E ele: não concordo de jeito nenhum. Mas alguém te perguntou? Não, ninguém me perguntou. Então, realmente, essas entidades que representam um grande segmento da nossa população vão ter aí uma oportunidade nesse fórum de colocar aquelas suas observações ali na ponta, porque ali é que nós estamos vivenciando os problemas ali na ponta e com isso contribuir com esse processo maravilhoso. E aí foi muito importante para nós, né, termos o aval, a assinatura dessas entidades no nosso projeto, né? Gilson, como que foi a repercussão na cidade? Olha, a população é uma caixa de ressonância, né, das coisas que acontecem. Nós vivemos num momento de um maior amadurecimento da consciência do cidadão, da consciência da cidadania. Aquela cultura de transferir a responsabilidade a outrem, né, como, por exemplo, aquilo que diz respeito às questões públicas, reclamar do governo em qualquer instância, seja o federal, o estadual ou o municipal. Mas o modelo da sociedade, ele evoluiu. Então, esse modelo dos 3 poderes, da representatividade, aonde se esperava que tudo viesse emanado e aplicado por iniciativa dessas instituições estabelecidas pela representatividade democrática ou pelo modelo político republicano, a sociedade sente que esse modelo ele se exauriu, porque a velocidade que as coisas acontecem, as demandas e as diferenças dessas evoluções levam a um sentimento até de frustração por parte da sociedade, porque no mundo, no nosso dia a dia, as coisas acontecem em tempo real. Agora, o modelo de gestão público, ele ainda está bastante arraigado. Olha, é evidente que houveram grandes progressos, mas a diferença de velocidade, a dinâmica desses mecanismos, até sob o ponto de vista de demandas e de recursos, então tem um descasamento.
Então, quando vem um momento como esse, um fórum com credibilidade, né, com base que os promotores são pessoas que requerem confiança, e aí vem a responsabilidade de quem está envolvido nisso, né, no qual nós estamos aqui, né, de viva voz. Então, trouxe uma repercussão muito positiva. E isso a gente sente nas inter-relações do dia a dia. E eu tenho certeza que após a comunidade identificar as responsabilidades dessa organização que está se colocando, nós vamos ter muito mais feedbacks e, por outro lado, compromissos e cobrança. E acho que esse é o mote que vai levar ao projeto ter o melhor resultado possível. E agora a gente não pode deixar de compartilhar o que motivou o nosso patrono e Paraninfo a ter a ideia desse projeto, né? Olha, essa inspiração vem do Algar 2100, lógico, né? E ao completar 80 anos, né, devido à grande benesse que nós tivemos de Uberlândia, né, não podia deixar de pensar em alguma coisa para um futuro maior, né? Um futuro de Uberlândia. E já vi outros colegas meus fazerem o mesmo, né? Então, inspirado nesses colegas e o tanto que Uberlândia foi bem conosco, né? E a gente fez isso aí com muita satisfação. O papai, o comendador, não pensava só no futuro do Uberlândia, não. Ele pensava no Brasil. Então, a frase célebre dele, gravada, né? Que diz assim: ainda quero ver o Brasil lá em cima, quero ver em primeiro lugar, né? E o Brasil ficando em primeiro lugar, o Uberlândia acompanha, né? Tem que ajudar a chegar no primeiro lugar. E Uberlândia é uma cidade acolhedora, que não só acolheu a nossa família, como acolhe todos de fora que vêm aqui, né? E a gente tem que trabalhar para que o poder político é um poder de 4 anos, né? No máximo de 8 anos. E uma cidade tem que pensar por muitos anos, né? A cidade é quase que eterna, né? Apesar de que tem cidades grandes que historicamente desapareceram, né? Mas a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, né? Tomara que esse espírito de empresário cidadão seja aí imitado por outros executivos, por outros empresários, né? A gente vai para um break, nós voltamos logo em seguida. Bateu aquela fome e não tem o que comer? Chegou em Uberlândia o aplicativo NetCook. Tem os melhores restaurantes na palma da sua mão. Acesse saiforafome.com.br e baixe o aplicativo para o seu celular. NetCook! Não adianta inventar. Para vender de verdade, já sabe, né? NetSabe, o melhor portal comercial da sua região. Busca rápida, conteúdo de qualidade e confiável, com mapas, rotas e você ainda busca de qualquer lugar com os aplicativos para smartphone e tablets. Acesse, anuncie netsabe.com.br. NetSabe, bem melhor aparecer aqui. Bem melhor. Uma das preocupações que a gente tinha, né, Panayotis, era sempre deixar claro que esse movimento não tinha o objetivo de substituir nenhuma instituição, nem de criar um poder paralelo, né? Por isso foi muito interessante a gente sentir a receptividade demonstrada pelo prefeito que esteve presente no evento. O poder público não pode achar que ele sozinho vai resolver todos os problemas. Nós precisamos ouvir. Nós temos que ter a capacidade de entender, e a democracia nos faz de que nós, às vezes, não temos as melhores ideias. E de que nós podemos, e que na democracia também nós aprendemos, que não é feio nós ouvirmos também a contribuição do outro. É exatamente a contribuição dos diferentes
que faz exatamente a força e a grandeza de um espaço. É um trabalho de coautoria, né, Dilson? Sem dúvida. Eu acho que a gente pode até usar uma palavra do cotidiano, né? É uma escutatória, né? Mas é uma escutatória que ela deve trabalhar como um insight para poder usar dos meios e dos aparatos técnicos para construir um modelo factível, visando o futuro, a construção dessas ideias que permeiam na população. Então, é ser um fio condutor dessa teia social que se modifica. E, às vezes, como já dito, o modelo de representatividade, o modelo de Estado que a gente tem de governo, ele se seccionado por períodos curtos. Então, essa fragmentação, ela pode trazer resultados bons, mas também resultados de perda de eficiência, perda de eficácia. Se nós tivermos um fio condutor dessas ideias, desses projetos, então trabalha com o auxílio às diretrizes dos planos de governo que tem o seu período curto. Como disse um ex-prefeito e um dos idealizadores desse projeto da sociedade, o mandatário político ele tem que se ater ao lapso de tempo universo do seu mandato. Mas isso não significa que a cada mandato tem que mudar tudo, que não pode ser feito antes seja abandonado. Então, eu entendo que um dos maiores méritos, uma das maiores missões desse projeto é exatamente permitir esse fio condutor como contribuição a esses novos mandatários que estão aí representando a sociedade e dando a sua contribuição legítima e necessária. Ô Celso, uma coisa que eu gostaria de realçar ali, e que nós muito estudamos e batemos isso nos estudos da ADESG, é em relação a plano de governo e a plano de Estado. Evidentemente que tem que existir um plano de governo. O Dilson já participou aqui de alguns governos e sabe disso muito bem, que o governo realmente ele tem que ter o seu plano de 4 anos ou de 8 anos. Mas é importante que esse plano de governo ele esteja em consonância com um plano de Estado maior, de longo prazo. Porque senão nós vamos estar sempre fazendo um plano de 4 anos, daí a pouco nós mudamos e vamos partir para outra coisa e acabamos não chegando em lugar nenhum. Então eu acho que o grande mérito e o que nós realmente estamos buscando é que possamos estabelecer um plano de Estado, que aí sim os planos de governo se adaptarão a esse objetivo maior, a esse objetivo de um prazo mais longo, que seria um plano de Estado, onde realmente a sociedade civil ela pode colocar com bastante clareza os seus anseios, as suas necessidades, as suas vontades e as suas prioridades. Agora, é interessante a gente saber que a gente conta com a boa receptividade do prefeito, né? Mas também esse evento teve uma expressão que foi a maior de todos que foram realizados até agora pelo CEBIC, né? Uberlândia tem características próprias, né, que muitas vezes quando você fala, as pessoas pensam que é apenas ufanismo, né? E na verdade são fatos reais, né? Uberlândia, em relação às capitais onde esse projeto foi realizado, ela teve o maior público como presença e também o maior número de adesão dos apaixonados. Então, acho que a gente, nossa, na verdade, o Grupo Algar, o Sinduscon, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós fomos de encontro aos anseios da sociedade. Eu acho que havia um represamento dessa necessidade da sociedade participar do processo.
Então, a vinda dessas pessoas para esse evento veio mostrar exatamente isso, que elas estavam necessitando de expor suas ideias, de participar do processo da construção da nossa cidade. Porque muitas vezes a gente pensa que o melhor para a nossa cidade é ser uma cidade com 2 milhões, com 5 milhões, com 10 milhões de habitantes. E será que é isso que o cidadão uberlandense quer da sua cidade? Então essas questões que eu acho que são as questões macros e que devem ser trabalhadas nesse Uberlândia 2100, que com certeza serão trabalhadas, porque nós vamos ver qual a cidade que o cidadão uberlandense quer para si. Então acho que essa mudança de você poder dar a sua participação na escolha da cidade que você quer para o seu futuro, que é o bacana desse Uberlândia 2100 e que toda vez que a gente fala nisso, poxa, mas vocês estão olhando muito longe. Realmente nós queremos olhar muito longe para com isso não fazer esse seccionamento de cada prefeito, mas que cada seccionamento siga essa linha condutora para atingir aquele objetivo que foi determinado pela sociedade daquilo que ela quer, né, Celso? Agora, quem falou da dimensão desse evento, né, foi o próprio responsável pela criação do CODEM em Maringá, que foi o Silvio. Né? Mas quero parabenizar o Panayotis e o Sinduscom junto com o Algar, porque de todos os eventos que a gente fez até agora, esse foi o maior de todos. E eu espero que o resultado aqui seja proporcional ao tamanho do evento. Então, parabéns a vocês pela iniciativa, pela disposição de participar. Olha, inicialmente eu confesso que eu fiquei um pouco temeroso, né? Você fazer um evento desse e tal, não comparecer ninguém, né? Comparecer pouca gente, mas graças a Deus nós tivemos uma presença maciça, né? E na hora das inscrições para o pessoal apaixonado por Uberlândia, que queriam continuar, foram mais de 200 pessoas, né? Então isso é uma massa que já é bem acima da massa crítica necessária, né? Então nós temos muita gente aí que se propôs a trabalhar em prol de Uberlândia, né? Agora nós temos que saber como aproveitar esse pessoal, trabalhar direitinho nisso aí, né? Mas a gente não falou por que nós estamos aqui, né? O que nós 4 estamos representando aqui? E aí o nosso patrono Iparaninfa que vai explicar. Os próximos passos estão na sua mão, né? Então, não só na sua mão, como do Panayotis, que é do Sinduscom, está aí com o Dilson da UPIAS, que é uma pessoa extremamente importante, o Pascoal, aí, que representa o G7 de Uberlândia, né? Então, vocês que vão trabalhar nisso aí. Eu estou na retaguarda, né? E prometo para vocês, se vocês não trabalhar direitinho, eu puxo a orelha, viu? Vou dar uns cascudos, viu? Mas o senhor vai na frente, né? Se for preciso, eu vou na frente, viu? Se for preciso, mas eu espero que não seja preciso, né? Tenho certeza que vocês vão fazer muito melhor do que eu faria. Diante da possibilidade de um cascudo, vamos passar para um break, depois a gente volta. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar, gente servindo gente. Bem, toda essa responsabilidade aí, né, nas costas que o Dr. Luiz nos colocou, nós vamos encerrar esse programa com os sonhos do nosso grande patrono que tem para Uberlândia, que nós vamos cuidar agora com todo carinho para realizar. Sou um sonhador inveterado. Que sonho dormindo, que sonho acordado. Sonho com os meus planos pessoais, profissionais. Sonho com quem amo e sonho em amar mais. Sonho com o Algar e seus projetos. Sonho com um Brasil de honestos. Como meu pai,
Sonho em ver o Brasil lá em cima, em primeiro lugar. E sonho com a minha Uberlândia ainda melhor. Terra onde nasci, iniciei nossos negócios, constituí e criei minha família. E amo com o amor de querer retribuir, de agradecer, de fazer. Sonho sonhos que não quero apenas guardar na memória. Sonho sonhos que sonho em construir em histórias. De uma cidade onde todos vivam bem, independentemente de quem seja quem. Sonho em deixar um legado e só acredito em sonho compartilhado. Convido quem gosta desta cidade a sonhar comigo. Sonhar com Uberlândia em 2100. Sonho com uma cidade humana em todos os sentidos, com gente que nasceu aqui e de todo lugar, vivendo em paz e harmonia. Sonho com uma metrópole em que as pessoas sejam mais valorizadas do que os veículos, que as oportunidades sejam traduzidas em dignidade, que a solidariedade seja inspiração, que os políticos trabalhem não pelas próximas eleições, mas pelas próximas gerações, que as pessoas e natureza vivam em comunhão, que o outro não seja mais um, mas parte de nós, e que ele nos veja também como parte dele, onde as crianças tenham um futuro seguro, os adultos possam trabalhar e desfrutar, e os mais experientes tenham só boas histórias para contar. Sonho que juntos podemos transformar este e muitos outros sonhos em realidade. Bem-vindos a Uberlândia 2100. Como ele vai ser, vai depender de nós. Como esse é um processo de construção contínua, no próximo programa nós voltamos com as ideias inspiradoras que foram apresentadas no Fórum Uberlândia 2100.